Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo o Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. O ex-presidente cubano Fidel Castro morreu no último fim de semana aos 90 anos. O anúncio foi dado pelo seu irmão e atual presidente do país, Raul Castro. Um dos mais marcantes personagens do século XX, liderou a Revolução Cubana e derrubou o regime do então presidente Fulgêncio Batista em 1959. Ele permaneceu no comando por décadas, dividindo opiniões dos que consideravam ele um revolucionário e daqueles que o viam como um ditador que levou Cuba ao caos econômico com suas políticas comunistas. E no panorama de hoje você confere. Acidente aéreo com delegação da Chapecoense deixa 71 mortos. Ministros do STF decidem que caso de aborto até o 3º mês não é crime. Senado aprova a PEC 55 no primeiro turno. Venezuela é suspensa no Mercosul. Entrevistas com os alunos de jornalismo e publicidade da Fapcom sobre seus projetos finais dos cursos. A segunda amostra do PIBID na Fapcom e as novidades do cinema e exposições. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, Fidel Castro, ditador ou revolucionário? O nosso ouvinte Rodrigo Maciel comentou: ditador foi pouco, um monstro. Levou o país inteiro à pobreza total, ficando milionário às custas do povo que vive na extrema pobreza e sem liberdade alguma. A única revolução que ele fez foi a da miséria. Já foi até tarde. Realmente ele não criou muitos inimigos até pelo mundo, né, Nicolas? O Fidel Castro ele usou do conceito, do ideal do socialismo para se apoderar de um país, só que ele não seguiu isso para si próprio. Ele enriqueceu, como o próprio ouvinte falou, comentou, ele enriqueceu, ele viveu no luxo e sempre deixou o seu povo na pobreza. Então eu também considero ele mais como ditador do que como revolucionário. Muitas pessoas, mas muitas pessoas da Cuba consideram ele um revolucionário por ter trazido mais oportunidades na saúde, na educação. Até o próprio ex-presidente Lula falou que ele é um dos maiores latino-americanos, né? Bom, essa semana teve 2 dias de homenagem a Fidel Castro e suas cinzas foram levadas até Santiago de Cuba, onde devem ser enterradas no próximo domingo. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom e no nosso Twitter, @radiofapcom. O avião que levava o time da Chapecoense ao primeiro jogo da final da Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, caiu na última segunda-feira, madrugada de terça no Brasil, deixando 71 mortos, sendo eles jogadores, comissão técnica, jornalistas e membros da tripulação. Entre os sobreviventes estão o lateral esquerdo do time, Alan Ruschel, o goleiro Jackson Fullman, o zagueiro Neto, o jornalista Rafael Renzel, a comissária de bordo Ximena Soares e o técnico da aeronave Irwin Tumiri. Nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva, o secretário de Segurança Aérea da Colômbia, Coronel Fred Bonilla, afirmou que o avião não tinha combustível no momento do impacto. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, o comandante afirmou que em 15 dias deve ter a causa do acidente. A Secretaria de Segurança da Colômbia está ouvindo o depoimento de testemunhas, sendo eles também os sobreviventes da tripulação, e também investiga denúncias de empresas que atendiam a empresa Lâmia. Eles contam que o avião sempre chegava ao hangar com combustível no limite e que há uma semana isso já tinha sido denunciado às autoridades colombianas. Os corpos das vítimas virão nessa sexta ao Brasil para velório previsto para amanhã na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Política. São 6h20. O plenário do Senado aprovou a PEC 55 em primeiro turno nessa última terça-feira. Por 61 votos a favor e 14 votos contrários, os senadores aprovaram proposta que congela os investimentos em áreas como saúde e educação pelos próximos 20 anos.
Agora, a proposta segue para análise em segundo turno, marcada para acontecer no dia 13 de dezembro. Como se trata de uma mudança no texto constitucional, a aprovação no Senado precisa de apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos para virar lei. Fapcom. A Fapcom realizou nesta semana a segunda mostra PIBID com a Escola Estadual Major Arci. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, financiado pela Fundação CAPES, é uma iniciativa que aperfeiçoa e valoriza a formação de professores para a educação básica. Ele concede bolsas a alunos de licenciatura e leva os estudantes ao contexto das escolas públicas desde o início da formação. Com participação de alunos e professores da Escola Major Arci, o evento estreitou o diálogo entre as instituições e organizações parceiras. O professor do Instituto de Física da USP, Luiz Carlos de Menezes, era um dos convidados e fala sobre a importância do PIBID e da mostra. O PIBID é um programa absolutamente essencial. O professor tem que se formar na escola, vivendo do de educador. E o PIBID faz o que o nome diz, que é a iniciação à docência é o ID do PIBID. Então, esse programa é tão importante que deveria ser ampliado. Lamentavelmente, foi recentemente reduzido. E esse seminário, esse encontro, aproxima estudantes, como você viu, que fizeram belas declarações sobre o PIBID, professores e formadores de professores como eu, numa atividade coletiva, numa construção coletiva. Agora, isso precisa estar acompanhado num trabalho muito significativo na escola, em que os estudantes que venham da universidade para a escola, de fato, vivam a realidade escolar e aprendam a ser professores. A diretora da Escola Major Arci, Eliane Dantas Sganzerla, fala como o PIBID faz diferença dentro da sala de aula. O objetivo é divulgar a importância do PIBID dentro da escola, a importância da parceria entre a universidade e a educação básica. É muito importante, ressignifica o dia a dia na sala de aula. Nós temos parcerias com várias universidades, com a Fapcom, com a Santa Marcelina, com o Instituto Federal e com o Mackenzie. Os alunos bolsistas nos procuram, fazemos um contrato, uma parceria, e eles acompanham as aulas, fazem projetos interdisciplinares. Muda a cara da escola, muda a cara das aulas e muda até o jeito do aluno ver a aula, ver o professor. A diferença é gigantesca. A prova disso são os nossos índices, que são super bons nas avaliações internas e externas. Nós somos a primeira escola no SARES do ano passado, no IDESP, no ENEM. Nós estamos em primeiro lugar e a gente acredita piamente que um dos fatores desse sucesso é o trabalho desenvolvido pelos alunos do PIBID. O ex-ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, também estava presente no evento e fala como o atual Ministério da Educação pode agir para que o projeto seja mantido. Penso que, pelo menos, os programas mais bem-sucedidos de ação do MEC deveriam ser mantidos e evoluídos. Com o corte no crescimento, com o fato de que o orçamento vai, nos próximos anos, apenas repor a inflação de cada ano, nós vamos ter um problema muito grande, que você tem 2, 3 milhões de jovens que precisam entrar ainda, seja na pré-escola, seja no ensino médio. Então, isso significa dinheiro novo, gasto novo, acima da inflação. Você precisa também melhorar a qualidade do ensino. Isso é gasto novo, acima da inflação. Então, isso é muito preocupante, porque você não tem hoje uma previsão de recursos suficientes para melhorar isso. Por outro lado, nem tudo é dinheiro. Quando eu fui ministro e essa crise estava começando, ainda não estava tão grave quanto está agora, o que eu notei era que só se falava em dinheiro e que as pessoas perdiam de vista as boas iniciativas de escolas públicas que existem, as boas iniciativas de educadores, que nem sempre estão só ligadas a dinheiro. Você pode gastar muito dinheiro e gastar mal. Então você tem uma responsabilidade hoje de gastar o melhor possível o dinheiro e de pensar nas coisas que não dependem só do dinheiro. São muitas coisas na área de educação. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, som da comunicação. Panorama.
Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que namora? Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. São 6h27 e recebemos aqui hoje no Panorama os alunos de jornalismo do 8º semestre, Tainá Roberta e Miguel Deac. Tudo bem com vocês? Tudo. E o trabalho de conclusão de curso deles é o livro de perfis Cadê Você? As pessoas por trás do abandono paterno. Tainá, conta pra gente um pouquinho sobre o livro, como surgiu a ideia. O ano passado, o Dia dos Pais, coincidiu com a mesma época que nós estávamos buscando temas para pesquisa. E como nós temos uma autora pessoal que envolve o abandono paterno, nós pensamos que era interessante pesquisar, e aliás, era necessário, pensando os dados que nós temos no Brasil de 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. E por que perfil? Por que vocês escolheram esse ângulo para fazer o livro? Porque são muitos dados, são muitos números, mas geralmente as pessoas pesquisam o tema com vieses da psicologia, juridicamente, mas nunca pararam para pensar nas pessoas, para olhar o problema pelas pessoas. Olhar a estrutura familiar, quem é o pai, quem é a mãe, quem é esse filho, o que o abandono paterno acarreta na pessoa. Vocês descrevem muito isso no livro, né? Eu li o começo do livro e você consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Foi uma escolha de vocês fazerem assim? Sim. Bem detalhado? Foi parte do grupo inteiro, com consenso, mais ou menos nesse sentido que a Tainá falou. Contar as particularidades de cada abandono. E o livro também tem a questão da ilustragem, né? Que eu acho que ligou bem as histórias e ilustrou bem a história de cada um deles. Foi você que fez? Isso, foi eu mesmo. A princípio a gente poderia ter pensado em fotografia, mas a gente achou que seria muito invasivo as fontes. A ilustração ela coloca de uma maneira mais simples, ela suaviza histórias tão pesadas e tão tristes, ela deixa uma coisa mais suave para o leitor. Uma coisa mais leve também, né? Até para o próprio personagem, né? Exatamente. E a escolha das cores também, a gente manteve tudo em amarelo e preto para ficar suave, porque não é um tema alegre. A escolha da cor também foi por isso, então, né? Sim, o amarelo é quando relata sonhos, coisas mais lúdicas, e o preto, as cenas mais pesadas. E como é que foi o processo de entrevistar essas pessoas? Como que vocês encontraram esses personagens? A gente coloca isso no livro. Se você perguntar para, 10 amigos sobre a estrutura familiar deles, pelo menos, 5 não tem pai ou tem um problema com o pai.
A gente partiu pelo Facebook, perguntando com os amigos, fomos em grupos de mães solteiras, grupos do CNJ no Facebook, enfim. As pessoas se encontram a cada esquina. Tem uma fonte no livro que a gente conheceu de uma forma totalmente inusitada. Ela é uma garota de programa e uma pessoa contratou os serviços dela e a gente descobriu a história e ela virou uma fonte. É a primeira história, aliás. Sim. Né? Eu li essa parte. E como é que foi a seleção das pessoas? Porque foram muitas pessoas, pelo visto, que vocês encontraram. Foi pela história de vida, por exemplo? Essa que você contou? Porque são histórias parecidas. Né? Tanto pelas histórias quanto pelas próprias fontes. Tem algumas que já quiseram se abrem mais, conseguem falar melhor, conseguem expor mais do que outras. Aí a gente partiu de um pouco de cada, né? Um pouco mais ou menos de cada. De perceber que aquela história daria uma história diferenciada, uma história mais pesada, uma história mais, sei lá, uma coisa que conte mais e traduza mais o sentimento de todas. Em uma só história, sabe? A gente tentou pegar particularidades para falar sobre o total, então tinha que ser histórias que cada uma demonstrasse uma faceta sobre o abandono, para completar o todo, porque a gente não pode julgar 5 milhões de crianças por 6 pessoas, então tinha que pegar as particularidades para demonstrar todo esse ambiente, esse cenário. E todo professor fala que quando a gente faz um projeto a gente tem que levar para frente, né, daqui da faculdade. Vocês esperam conseguir prêmios com esse livro, enfim? A gente tem uma página no Facebook do livro, já está com 12 mil curtidas. Que legal. Então a possibilidade de realmente publicar, de levar isso para frente é grande. A gente tem os contatos, estamos procurando meios. Procurando, pesquisando. Exatamente. E agora é a banca, né? E aí? Como é que tá? Coração. Nervosa, muito nervosa. Quem é o orientador de vocês? É Yarossi. Yarossi, muito bom. Bom, boa sorte pra vocês. Espero que vocês tirem 10, que dê tudo Tomara. Você quer deixar algum recado pros alunos aí que estão também indo pra banca nas próximas semanas? E pros colegas de vocês do trabalho, enfim? Recado pro pessoal que tá indo pra banca. Vou ficar nervoso. Vamos tentar não ficar tão nervoso assim. Acho que vai dar tudo certo no final. Eu acredito que nosso trabalho, como dos outros amigos também que a gente tem acompanhado, tá todo mundo de parabéns até aqui. Espero que os professores estejam ouvindo isso. Espero também. Bom, obrigada, Tainá. Obrigada, Miguel, pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado. A voz do ouvinte. São 6h33 e essa semana perguntamos para você, ouvinte: Fidel Castro, ditador ou revolucionário? O nosso ouvinte João Rafael Pinheiro respondeu que ele é um ditador, pois matou milhões. Outro comentário foi do ouvinte Gabriel Bonani, que acredita que Fidel está junto com Mao Tse-tung, Stalin e Trotsky. Outro resultado da morte de Fidel Castro foi a declaração que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez em suas redes sociais. Ele disse que se Cuba não quiser fazer um acordo melhor para o povo cubano-americano e os Estados Unidos, ele vai acabar com o acordo feito entre os dois países. Obrigada, João, Rafael e Gabriel, pela participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom, e no nosso Twitter, @radiofapcom. Política. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, para um caso específico, que o aborto até o fim do 3º mês de gravidez não é crime. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que considerar o aborto crime até o 3º mês viola os direitos fundamentais da mulher. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para discutir o assunto. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, o Supremo estaria legislando, o que seria uma atribuição do Congresso. A Venezuela foi suspensa do Mercosul pelo Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Confira na matéria da Rádio Agência Nacional, EBC. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiram ontem suspender a Venezuela do Mercosul. O motivo é o descumprimento de obrigações assumidas quando o país se incorporou ao bloco em 2012. A notificação deve ser entregue hoje ao governo de Nicolás Maduro. Até a última quarta-feira, havia 238 normas pendentes entre as 1.224 que o país deveria ter adotado.
Dos 57 acordos do bloco previstos em seu protocolo de adesão, Caracas só havia incorporado 16. Entre os acordos aos quais a Venezuela não aderiu estão o Protocolo de Assunção, de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, e o Acordo sobre Residência, que permite a um cidadão de qualquer país do bloco viver em outro. Antes de a Venezuela ser notificada, a chanceler do país, Delcy Rodrigues, divulgou ontem um pedido para que se estabeleçam negociações diretas sobre o cumprimento do protocolo de adesão ao bloco. Ela disse que a Venezuela deve ser respeitada e que funcionários comprometidos com mandatos imperiais não poderão ir contra o país com suas ações antijurídicas. Tempo e temperatura. No fim de semana, a temperatura volta a subir em São Paulo, porém a chuva não dará muita trégua. No sábado, há 75% de chances de chover à tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 19. A previsão é que chova durante o dia todo na capital no domingo, com máxima de 24 graus e mínima de 17. Fapcom. Recebemos hoje aqui no Panorama a aluna de Publicidade e Propaganda, Brenda Lima, para falar sobre o seu TCC. Tudo bem, Brenda? Seja bem-vinda. Ótimo. Obrigada, viu? Obrigada a você pela participação. Brenda, a sua monografia é sobre a propaganda na Segunda Guerra Mundial, um estudo sobre as estratégias comunicacionais nazistas. Da onde surgiu essa ideia, Brenda? É um tema que sempre me chamou a atenção desde a época de escola, quando eu conheci o sobrevivente da Segunda Guerra, que inclusive está no meu TCC, eu fiz a entrevista com ele. Ai, que legal, bacana. E de lá pra cá, todos os meus livros são voltados à Segunda Guerra, então sempre estou estudando sobre isso, e é um assunto que eu falei, preciso fazer meu TCC sobre ele. Já que o TCC é algo que a gente gosta, né, então... Tem que ser. A Segunda Guerra Mundial. E como foi o processo de pesquisa, a entrevista até que você fez? Como eu já tinha um certo conhecimento, alguns referenciais bibliográficos, então pra mim eu não tive tanta dificuldade. Mas, enquanto a entrevista, eu só tive um pouquinho, porque o senhor Andor, né, que é o sobrevivente, ele estava fora do Brasil. Então eu estava com medo dele não retornar a tempo. Graças a Deus deu tudo certo e sucesso. E foram muitos livros, então, que você leu para poder colocar aí na monografia, porque é basicamente uma análise, né, a monografia. Sim. Bastante livros, assim, de referências sobre número de mortos, por exemplo. Eu não podia chegar e colocar qualquer tipo de número, então eu tinha que ter uma certeza absoluta nas referências bibliográficas, então eu tive que ler bastante. E é muito clara, assim, e perceptível a propaganda mesmo que se fez, a propaganda nazista que se fez na Segunda Guerra. Teve alguma curiosidade que você descobriu fazendo a sua monografia que você não sabia antes? Olha, acredito que o símbolo deles, eu não tinha conhecimento do significado do símbolo, então quando eu descobri, assim, que é uma modificação de um símbolo que já antigamente os religiosos já usavam, os chineses, né, que é a swastika, é uma modificação e eu não sabia. Então, assim, por eu não conhecer, qualquer símbolo que eu visse achando que era, eu ia achar que era do nazismo. Então, tá vendo? É importante você estudar sobre os símbolos, é muito bom. E a sua orientadora quem é? É a Alessandra. Ela se interessou também de cara pelo Nossa, assunto? Ainda bem, ela me ajudou bastante a reformular, deixar tudo certinho. Essa foi a minha maior dificuldade, deixar reformulado as etapas. As etapas na monografia também, que não é fácil, né? Colocar Sim, tudo a gente na acaba confundindo. Muito complicado. Bom, se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal que tá indo pra banca e falar a sua expectativa pra sua banca também. Gente, estão indo pra banca, relaxa, é um processo que todo mundo vai passar, então só respirar fundo, fazer tudo certinho, ensaiar, com fé vai dar tudo certo, e tô falando isso pra mim também. Também. E Brenda, falando em publicidade, né, que a gente tá falando do seu trabalho, aqui na Fapcom daqui a pouco vai acontecer às 7h30 no auditório da Fapcom a premiação dos vencedores por categoria do Fapcanes. Você ficou sabendo do Fapcanes? Fiquei sabendo. É uma premiação, um festival de publicidade, e hoje a Fapcom vai premiar aí todos os que vencerem cada uma das categorias. Então, boa sorte a todos os participantes, parabéns aos envolvidos e convido o pessoal também a participar. Gente, faz a parte desse evento, é um evento muito importante que a Fapcom tá fazendo e é bem interessante, então vem pra cá, vem pra Fapcanes. Obrigada, Brenda, pela sua participação. Obrigada a vocês. Beijo. Fapcom.
E aconteceu ontem o Festival de Talentos da Fapcom, que reuniu alunos de várias habilitações, apresentando seus trabalhos audiovisuais, apresentações musicais e muito mais. O professor Elinaldo Meira fala sobre como foi a noite de ontem. Olá, Carol. Boa tarde a todos. O Festival de Talentos foi uma grata surpresa na noite de ontem. Foi assim, um belo presente de fechamento de ano letivo, praticamente. Contamos com a participação de 15 atrações, desde música, dança, vídeos. Tivemos também como apresentadores nossos estudantes, o Luan Calil, de RTV, o Guilherme Guidetti, de jornalismo, e o Rafael Costa, de RTVI. E a participação diversas de estilos musicais bastante diversificados. Foi uma noite bastante agradável. Tivemos uma boa presença de estudantes no auditório, e a avaliação que tanto eu quanto o professor Fernando quanto o professor Wellington temos é de que foi muito bom, foi muito satisfatório, e acreditamos que esta iniciativa possa ser aprimorada em outros anos. Realmente valeu muito a pena. Acho que quem participou, quem esteve presente, gostou muito. Então aí fica o convite para a próxima edição, né, que certamente no ano que vem levaremos adiante. Um abraço a todos. E se você perdeu o Festival de Talentos, você pode assistir a transmissão no canal Estúdio Fapcom no YouTube. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Mercado Municipal. Pela Cidade. Localizado na rua Cantareira 306, no centro da cidade, o popular Mercadão é repleto de opções de lazer e comércio. O edifício tem mais de 8 décadas de história. Foi inaugurado em 1933 e veio a substituir o antigo Mercado Central, que funcionava na 25 de março. O espaço conta com mais de 12 mil metros quadrados, arquitetura marcada por colunas, abóbadas e vitrais importados da Alemanha, que abordam temas da agricultura e da agropecuária, como o trabalho com a terra. O lugar reúne comerciantes de todos os cantos da cidade, com produtos que vão desde hortifruti, granja, especiarias a lanches e refeições. Um dos lanches mais famosos do Mercadão é o sanduíche de mortadela, feito pelas lanchonetes Mortadela Brasil, Mortadela da Cidade e muitas outras. Outras delícias são o bolinho e o pastel de bacalhau. São os pratos mais pedidos nas lanchonetes do Mercadão, pois são famosos pelo seu tamanho e sua generosa quantidade. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde. Aos domingos e feriados, o local funciona das 6 da manhã às 4 da tarde. Saiba mais no site oportaldomercadão.com.br. Pela Cidade. Cultura. A Cinemateca está fazendo 70 anos e está em cartaz lá a amostra Clássicos e Raros do Nosso Cinema. São cópias recentemente recuperadas que contam um pouco a história do cinema brasileiro. A programação gratuita fica em cartaz até o dia 16 de dezembro. Para mais informações, acesse cinemateca.gov.br. E aqui na Vila Mariana acontece o projeto Vinicultura no Espaço Uirapuru.
No dia 6 de dezembro, próxima terça-feira, às 9h30 da noite, o projeto terá como tema Segredos de Elis e recebe jornalista e biógrafo da cantora Elis Regina, Júlio Maria, para contar histórias de bastidores das gravações do filme Elis e momentos pouco conhecidos da carreira da cantora, ao som de discos de vinis originais da época. O Espaço Irapuru fica na rua Comendador Paulo Brancato, 49, aqui na Vila Mariana. Para mais informações, ligue 2639-9065. 2639-9065. Esporte. A última rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada devido ao acidente envolvendo a equipe da Chapecoense. A CBF deixou todas as partidas finais para o próximo final de semana. O Atlético Mineiro, time que enfrentaria o clube de Chapecó, pediu um cancelamento do jogo por motivos de ser impensável o adversário ter condições de entrar em campo para um jogo oficial. A CBF até agora negou o pedido e continua insistindo para que o jogo seja realizado, o que fez o time mineiro declarar que pode não comparecer e assim perder por WO de propósito. Outro time que se preocupa com a paralisação do campeonato é o Internacional, que depende de uma vitória para não ser rebaixado para a Série B. O vice-presidente do time gaúcho, Fernando Carvalho, deu uma declaração polêmica dizendo que o clube já vive sua própria tragédia particular e que não aceitaria um cancelamento da última rodada. Isso gerou revolta nos torcedores colorados e dos demais times, e até nos próprios jogadores do Inter, que depois da declaração do dirigente, disseram que aceitariam o cancelamento da partida e posteriormente serem rebaixados. O caso ainda está sendo analisado. E não perca a transmissão do Fapicanes pelo canal Estúdio Fapicom, que acontece às 7h30, lá no YouTube. Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapicom 2016. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapicom, o som da comunicação.